Olá, querida audiência que me segue. Eu sou o Marco Moreira e você está no canal Empreender Mais. Bom, eu venho aqui conversar com vocês a respeito do como sobreviver o empresário à era do mimimi. Bom, eu vou começar e terminar o vídeo da mesma maneira, tá? As questões hoje elas são exatamente as mesmas que eram há 20, 30, 50, 100 anos atrás. Agora, a forma de ver, a forma de interpretar e a forma de reagir com isso é que muda muito, tá? Por quê? Porque da antiga geração X, a qual eu faço parte, para a geração Y e a geração Z que está vindo, tá? Muitas coisas que podiam hoje não podem mais, tá? Elas foram proibidas, ainda existem, mas elas estão, pelo politicamente correto, elas estão proibidas, tá? Vamos lá, alguns humoristas, tá? Como eu já vi, eles dizem a mesma coisa. Eu vi uma entrevista tempos atrás com o Jô Soares. Ele disse que na década de 80 era muito bom de fazer humor. Por quê? Porque você podia falar dos mais diversos assuntos, tá? E que aquilo era normal. O Renato Aragão, ele disse que ele não consegue voltar para a TV, por quê? Porque o que ele falava na década de 70, 80, 90, hoje ele iria preso, tá? Mas as questões elas são exatamente as mesmas. Por quê? Porque é de hábito das pessoas o colocar rótulos. Isso em todas as sociedades no mundo acontece exatamente da mesma maneira, tá? Não acontece diferente em lugar nenhum no mundo, tá? Vamos lá, de questões questões estruturais. Vamos falar a respeito hoje do racismo. O racismo ele já foi criminalizado como que sendo o racismo. Então hoje existem negros e pardos, tá? Negro, tudo bem, negro é raça, tá? É uma raça de pessoas, tá? Preto é cor, tá? E pardo na verdade é o passarinho filhote, ou muitas vezes o passarinho fêmea, aquele marrom clarinho, tá? Aquilo é pardo, mas você não pode hoje atribuir a ninguém diferente disso. Qualquer outra forma com que você venha lidar com isso e que seria absolutamente normal anos atrás, hoje é crime, tá? As pessoas obesas, tá? Elas têm que ser tratadas como pessoas obesas. Por quê? Porque, contrário disso, isso se chama gordofobia, tá? Conseguem também montar processo a respeito disso? Consegue mandar para a justiça, consegue perturbar a sua vida, um monte, tá? Vamos lá. Travesti e trans, elas devem ser tratadas como os travestis ou trans, tá? Nunca em nenhum outro nome pejorativo, tá? Mas era igual na década de 80? Era, tá? Na época usava outro nome? Usava outro nome, tá? Hoje isso vira crime, tá? E você se perturba um monte, tá? Vamos lá. O sujeito verticalmente prejudicado, tá? Ou o anão, tá? Fale qualquer coisa menos sobre a estatura dele. Por quê? Porque para quem ainda não sabe, abaixo de 1,50 m é considerado anão, sofre com síndrome de nanismo, tá? Se você falar a respeito disso, gente, parece que daqui a pouco vai aparecer um sindicato dos homens de 1,45 m. A situação tá difícil, esse mundo tá estranho de viver. Vamos lá, as comunidades elas foram outrora conhecidas como favelas. Hoje isso não existe mais, tá? É comunidade, tem de ser dessa maneira, comunidade, nunca diferente disso. As crianças da década de 60, 70, 80, tá?
a escola sempre foi um ambiente muito desafiador, tá? A respeito das brincadeiras das crianças, esse tipo de coisa, tá? De tempos para cá, isso tornou-se bullying, tá? Porque isso foi visto nos Estados Unidos, não conseguiram ainda um nome em português para isso, mas devem de estar empenhados para tanto. É bullying, tá? Crianças chateavam na década de 60, 70, 80, chateavam, tá? Por vezes as crianças iam pro soco, iam, tá? Hoje, tá? As crianças choram, elas têm que passar por um psiquiatra infantil, elas têm transtornos, elas têm pesadelos, elas têm tudo quanto é tipo de coisa, tá? Que sei lá, mas em compensação fragilizou muito, muitas coisas. Vamos lá, o evangélico também, tá? O cristão evangélico, ele não aceita ser chamado de crente, ele já foi chamado de crente, ele é conhecido por muita gente como sendo crente. Hoje não, ele é cristão evangélico. Vamos lá, o sujeito que mora longe pra caramba, tá? Ele vive em periferia. Ele não mora para lá onde o Judas perdeu as meias. Não. Ele é um cidadão periférico. Única e tão somente isso. Vamos lá. Um erro muito grande de muita gente, tá? Atribuir a pobreza como humildade. Isso, na verdade, é um erro terrível de interpretação. Por quê? Porque pobreza é pobreza. Ela é a falta do recurso capital, tá? Ponto. Pobreza é até aí. Humildade, tanto faz se a pessoa tem dinheiro ou se não tem, tá? É uma característica da pessoa, o ser humilde. Então, pobreza é pobreza, tá? Mas melhor que não defina como pobre, mas como humilde. Ainda que estando correto, porque uma coisa não é a outra. Vamos lá. Na escola, todo mundo conhece alguém que não consegue funcionar, não consegue ir, tá? Não consegue acompanhar a turma, sempre houve isso, sempre vai existir isso. Já foi conhecido como que sendo burro, tá? Hoje não, hoje ele tem déficit de atenção, tá? Ele tem dificuldade de aprendizagem, então não tenta nunca o atribuir de outra maneira que não seja essa. Por quê? Porque senão você consegue problemas homéricos, tá? O carro de pobre, tá? Ele veio de alguns governos atrás como que sendo o carro popular. Porém, ele nunca deixou de ser o carro de pobre, tá? Colocou como carro popular, que quando foi atribuir esse nome aos veículos, tá? Eles custavam um pouco mais de 24 salários mínimos, tá? Hoje, esse mesmo carro popular, ele custa pouco mais de 60 salários mínimos. Ou seja, de popular, sobrou-lhe só o nome, tá? É aquele mesmo carro simplesão que era nos anos 90? Tá? Porém, é o carro popular. Não tenta atribuir, certo, de outra maneira para o sujeito, porque ele vai sentir-se ofendido e ele vai causar-lhe problemas, tá? O tipo de criatura que todo mundo que teve ou pretende ter comércio, tá? Tenta se esquivar tudo que dá, tá? Já foi conhecido como velhaco, já foi conhecido como golpista, já foi conhecido como enrolado, tá? Hoje, ainda que ele lhe deva, tá? Ele é só o estelionatário, tá? Você ligar para o sujeito e falar esse tipo de coisa para ele, tá? Ele se sente ofendido. Se o sujeito te deve e você fica ligando para ele para cobrar o que é direito seu, tá? Por quê? Porque você está cobrando alguma coisa que o sujeito lhe deve. Você vendeu a mercadoria, você prestou o serviço e o sujeito não lhe pagou, tá? Agora, se você começar a cobrar forte ele, o que ele faz? Ele faz uma ação contra você,
tá? Por quê? Porque os advogados, eles estão assim muito atrás desse tipo de coisa, tá? A mover a ação contra empresas pelas as mais questões, tá? Eu ainda vi ontem ainda que um magazine muito grande aqui no Brasil, tá? Pelo, por um despreparo, tá? De um dos funcionários da loja, está sendo condenado a pagar milhões, tá? Por um processo de gordofobia. Elas estão saindo para a rua preparadas, tá? Tem gente que tem na tela inicial, já abre a câmera, já abre o gravador, tá? Por quê? Porque a pessoa tá preocupada em de repente algum acidente de trânsito, alguma coisa do gênero. Não! A pessoa está preocupada se ele consegue um pezinho para ir atrás do advogado dele, para mover uma ação contra alguém ou alguma empresa, tá? E receber indenização. Por quê? Porque em muitos casos a pessoa diz que não dorme mais, não consegue comer, está vivendo à base de remédios, teve que ir no psiquiatra, no psicólogo, em tudo quanto é lugar, tá? Guarda notas fiscais a respeito disso, tá? E te perturba na justiça. Então, procure levar da forma correta da coisa, pelo amor de Deus, tá? O sujeito que já foi conhecido como aquele que não gosta de trabalhar, o que não gosta de serviço, o que não gosta de batente, ele já foi conhecido como vagabundo. Hoje não, hoje ele é taxado como o indisposto ou o depressivo, tá? O depressivo, ele é um sujeito assim terrível de se lidar. Por quê? Porque ele se esconde atrás desse nome da depressão para que não faça nada, tá? Quando ele podia fazer um mundo de coisas, mas é mais fácil de achar, ele usar, tá? Essa depressão como um escudo, porque ele se acha atrás disso isento de qualquer outro tipo de coisa, tá? Por quê? Porque o coitado é doente. Como é que alguém vai falar alguma coisa para o doente? Ele não isso, ele não aquilo. Gente, cuidado, tá? Para você não se enrolar com pessoas. Vamos lá. Dos nomes que mudaram também. A prostituta. A prostituta não é mais a prostituta. Ela é a garota de programa ou garoto de programa. Também não é o Michê, tá? A função é a mesma? Exatamente a mesma. Mas em compensação, se você atribui o primeiro nome, tá? O que acontece? Você encontra problemas com essa pessoa. Vamos lá. Coisas que existem, já existiram no Brasil. Inocop, Coab, CDHU, tá? Isso existe? Existe, mas em compensação é conjunto habitacional, tá? Não é que, ele é Coab, ele é CDHU, não, é conjunto habitacional e ponto, não se embola. Vamos lá, gente, e tem mais, as minorias, tá? Elas somadas, elas conseguem fazer barulho, elas fazem barulho e o que acontece com isso? Elas ganham a razão dos fatos. Então, evite, mantenha a distância desse tipo de coisa. Leve a terminologia correta, atribua o nome hoje politicamente correto para não se enrolar com essas pessoas. Por quê? Porque você está aí tranquilo no seu estabelecimento, tá? Tá visitando seus clientes, tá fazendo um monte de coisa na vida. Se você levar da forma politicamente correta, você não tem que parar a sua função, a sua atividade laborativa para ir no fórum, tá? E por vezes você está no fórum com esse tipo de pessoas, a vontade que dá é de pegar e dar uma voadora na cara da pessoa, tá? Você vai poder fazer isso? Não, tá? Se você for condenado a pagar, então que faça o pague-se, ou que você venha a fazer um plano de pagamentos para isso,
Por quê? Porque você não usou a terminologia politicamente correta. O mundo está um lugar difícil de viver? Está um lugar difícil de viver, tá? Agora, você consegue piorar um pouquinho ele, se você usar a forma antiga. Então, já que ele é isso, ele está dessa forma, está funcionando assim, amém, amém. Abaixa a cabeça, vai trabalhar, por quê? Porque de repente você está aí no seu estabelecimento, tem uma travesti, tem uma drag, tem uma crente, tá? Tem um sujeito de 200 quilos aí dentro, tá? E você vai poder fazer alguma discriminação? Não, tá? Você vai achar um problema que até então você não tem? Então, meu caro amigo, não some mais problemas do que você já tem, tá? Porque o certo e o errado, ele é relativo. Ele é relativo de quem tem o melhor ou o pior advogado, tá? Sempre vai ser assim, tá? Desde o nascimento do mundo, tá? Dessa forma. O certo e o errado é relativo. Então, não angarie mais problemas. Tenha soluções por oferecer. Meus queridos, para quem chegou até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e vamos juntos empreender mais.